Glória a Deus, aleluia. Eu cumprimento a igreja com a graça, a paz, a misericórdia do Senhor Jesus. Amém? Vamos estudar mais um salmo hoje, quinta-feira, 21 de abril de 2022. Espero que todos estejam bem, que todos estejam neste feriado curtindo a família, buscando a presença do Senhor, descansando. Alguns estão trabalhando, mas que o Senhor possa estar com todos, derramando as bênçãos e a proteção de cada dia que o Senhor derrama em nós. Amém? Esse Salmo 111, ele está classificado como um salmo chamado Salmos de Aleluia. A palavra aleluia significa louvor ao Senhor. E eu quero enfatizar algo aqui, para conhecimento mesmo. Talvez uma das maiores dificuldades que existe no convívio humano é a comunicação. E com ela, a leitura, a interpretação e a escrita. Então, a palavra aleluia, às vezes nós utilizamos ela no plural, aleluias. Porém, a palavra aleluia significa louvai ao Senhor. E quando colocamos ela no plural, é como se nós estivéssemos louvando mais de um Deus. Então, nós precisamos estar atentos a não usar o S, a nos policiar, na verdade, porque é muito comum, quando nós estamos falando a palavra aleluia, nós colocarmos no plural, e às vezes nós não sabemos o significado disso, espiritualmente falando. Então, vamos nos atentar para isso. Eu tomo posse disso, porque em alguns momentos a língua escorrega e falamos com S, mas vamos, a partir de hoje, nos atentar para este ponto tão importante. Só existe um Deus, o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Deus de Isaac, de Jacó, e precisamos atentar para esses detalhes que, humanamente falando, é um S apenas, mas no mundo espiritual isso causa um efeito muito maior. Amém? Então, a palavra do Senhor em Salmo 111, nós não sabemos quem o escreveu, vai dizer assim: louvai ao Senhor. É como se ele dissesse: aleluia. Louvarei ao Senhor de todo o coração na assembleia de justos e na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Glória e majestade há em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas as suas maravilhas, piedoso e misericordioso é o Senhor. Deu o mantimento aos que o temem, lembrar-se-á sempre do seu conserto. Mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe a herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, fiéis todos os seus mandamentos. Permanecem firmes para todo sempre, são feitos em verdade e retidão. Redenção enviou ao seu povo, ordenou o seu conserto para sempre. Santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Salmos assim, eles vêm para nos edificar, né? Como se ele tivesse o dom edificante e otimista nas nossas vidas. Quando escutamos um salmo assim, diferente dos salmos imprecatórios que nós vimos, os salmos de aleluia, eles têm esse efeito em nós, de fazer renascer em nós um fortalecimento, um renovo vindo da parte do Senhor. Então, o salmista, ele vai começar louvando o nome do Senhor, vai começar a falar que grandes são as obras vindas do Senhor, que aquele que teme ao Senhor e lembra sempre do seu conserto, não lhe falta provisão.
As obras da mão do Senhor são verdade e juízo, e fiéis são todos os seus mandamentos. O salmista vai nos relembrar dos mandamentos do Senhor. Na verdade, se nós pegarmos os 10 mandamentos que foram entregues através da lei para Moisés, e se nós pensarmos, são 10 apenas. Mas se pegarmos cada um desses mandamentos, o quão difícil é de seguir os 10. E não é por falta de esforço, é porque a vida, a circunstância da vida nos confronta a todo tempo em uma briga grande entre o espírito e a carne. Então, em muitos momentos, um mandamento que eu vejo como mais importante é amar a Deus sobre todas as coisas. Em muitos momentos, nós tropeçamos neste mandamento, porque colocamos o Senhor não como prioridade, mas como segundo plano ou como encaixe na nossa agenda. E ontem a irmã Priscila pregou exatamente sobre isso. Qual é a prioridade que nós estamos dando ao Senhor? Quão grande é importante colocarmos o Senhor em primeiro plano na nossa agenda. Então, a questão dos mandamentos são 10, mas são difíceis de segui-lo. Quando vai dizer, não falará o santo nome do Senhor em vão. Irmãos, automaticamente o nome do Senhor é falado, porém nós temos que entender que há reverência a falar o nome de Deus. Nós não podemos falar o nome de Deus por qualquer situação que estamos vivendo, mas em muitos momentos nós falamos o nome de Deus sem entender que estamos cometendo um erro e passando por cima de um mandamento. São pequenos detalhes que são importantes, porque Deus cuida de nós nos detalhes, e nós precisamos nos atentar a isso. E no versículo 10, que é o que eu vou pegar como referência para o estudo de hoje, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. O salmista ele está dizendo aqui que o único caminho para se tornar verdadeiramente sábio é temer a Deus. Este mesmo pensamento, ele vai ser falado, expressado em Provérbios. Em muitos momentos de Provérbios, nós vamos encontrar falando sobre isso. E muitas vezes as pessoas elas querem ignorar a questão da sabedoria, a questão do temor. Elas querem ignorar achando que isso não é necessário, pensando que podem ser sábias somente pelas experiências que a vida traz e pelo conhecimento acadêmico e intelectual. Mas nós precisamos entender que a sabedoria maior, ela vem do trono de Deus. Nós precisamos reconhecer a Deus como a fonte de sabedoria, porque Deus, ele é o nosso alicerce para tomar decisões sábias. Então, quando nós não estamos pautados na sabedoria que vem do Senhor, nós sempre estamos propensos a errar e fazer escolhas tolas, porque nós não buscamos ao Senhor. Nós não tememos ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? É buscá-lo todos os dias. Antes de tomar uma decisão, é buscar do Senhor. Será que essa decisão agrada ao Senhor? Será que é essa decisão que o Senhor tem para mim? Como que isso está sendo visto por você em relação a buscar a Deus em todos os momentos? Irmãos, às vezes pode ser até considerado uma coisa muito, muito simples, mas até aquilo que nós alimentamos, aquilo que nós vestimos, a forma que nós dormimos, tudo o que acontece dentro das paredes da nossa casa, que às vezes nós pensamos aqui é a minha intimidade, é minha casa, aqui eu faço o que eu quero, mas não funciona assim para aquele que tem temor ao Senhor.
para aquele que busca o temor ao Senhor. A palavra do Senhor vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Essa situação que entre quatro paredes se pode tudo, não, irmãos, isso é para o mundo. Para Deus não é assim que funciona. E quando nós temos temor ao Senhor, este temor é o princípio da sabedoria, porque o homem e a mulher sábio, eles não tropeçam em palitos, não. Eles buscam sempre a sabedoria que vem do alto. E ontem nós falamos no Salmo 110, né? Falamos lá, vai ter um versículo que vai dizer assim: pelo caminho que leva até o ribeiro, né? O prosseguirá de cabeça erguida. Então, muitas vezes, muitas pessoas têm uma vaga convicção em relação a Deus e se recusam a aceitar o Senhor Jesus soberano e como único Salvador. E o salmo de ontem, ele é um salmo profético que foi falar exatamente da aliança, da redenção, que vai dizer aqui no Salmo 11 de hoje, no versículo 9, né, que redenção enviou ao seu povo. Esta redenção que está sendo falada aqui, e ontem no Salmo 110, vai dizer do Senhor Jesus. Então tem muitos momentos, e eu vou encerrar aqui, que nós achamos que a nossa sabedoria humana, intelectual, aquilo que nós conseguimos em certificação na terra, né, em uma graduação, em uma pós-graduação, em um mestrado, em um doutorado, são suficientes para alcançar o reino de Deus. Não, irmãos. Tem pessoas que nem ler sabem. Tem pessoas que não estudaram, mas têm intimidade muito maior do que aqueles que carregam nas mãos um certificado de uma graduação, de uma pós-graduação, de um doutorado, de um mestrado. Porque esta pessoa que não carrega consigo essa sabedoria que vem da terra, elas reconhecem o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador. E muitas vezes essas pessoas que não colocam o Senhor como prioridade e que a prioridade é saber mais e mais e mais daquilo que tem na terra, daquilo que vai passar um dia, elas não conseguem temer a Deus, aceitar o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador e receber do alto a sabedoria que vem do Senhor. Amém? Que esse salmo possa falar no seu coração, assim como falou no meu, e que o Senhor Jesus possa continuar te abençoando todos os dias da sua vida. Amém? A graça e a paz do Senhor Jesus, e amanhã, o Senhor permitindo, estamos juntos.